Que tal, meu amigo? Que tal, minha querida amiga? Não sei em que parte do mundo, do Brasil, você está nos ouvindo. Mas é um prazer estarmos juntos outra vez neste momento um tanto delicado. Eu não sei se é político ou se é profiláxico, mas sim, estamos passando por um momento que merece todo o cuidado e toda a nossa atenção. Sobretudo, como já dissemos em outras ocasiões, nos chama a atenção para intercedermos uns pelos outros e principalmente pelas autoridades instituídas, pois esse é dever nosso, ordem da parte de Deus em sua palavra. E o que me chamou muita atenção, me parece que foi meu genro Mário Júnior, que enviou da África, de um grupo de crianças. Talvez você também viu essa cena. Eles simplesmente colocaram uma bandeira do Brasil no chão e todas elas, e não foram poucas crianças, de joelhos clamando pelo povo brasileiro. E nós sabemos que Luanda, faz pouco tempo, passou por uma catástrofe muito grande, a miséria é tremenda. E este povo está fazendo o que nós, como brasileiros, deveríamos fazer e fazer muito mais, com mais frequência. Orar, interceder, clamar a Deus. Que o Senhor nos dê este espírito de intercessão, um espírito de oração. E Paulo mesmo diz: orai sem cessar, isto é, incessantemente, sem parar. Isto é bíblico. Me veio uma palavra de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12 e o versículo 32. Não tenham medo, ou não tenha medo, falando aqui no singular, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. O que eu quero grifar aqui é a palavra não tenham medo. Não temam. Quantas vezes, em situações diferentes, Jesus falou esta palavra para os seus discípulos e o que ele falou para eles, para os seus discípulos, ele está falando para nós que somos a sucessão do discipulado dele, menos os apóstolos, que foram os 12. Não temas, não tenham medo. Eu lembro de uma ocasião quando Jesus, depois de dar o seu ensinamento para uma grande multidão, enquanto ele a despedia, ele simplesmente pediu para os 12 apóstolos: peguem agora o barco e vão para o outro lado do mar. E eles simplesmente obedeceram, e obedecer a palavra de Jesus é fundamental. Nunca devemos esquecer isto. Na madrugada, eles são assaltados de surpresa por uma tempestade muito grande e estavam quase que sossobrando. E de repente, alguém vem andando sobre as águas. Era Jesus, para resumir todo este cenário que vocês conhecem. E Jesus simplesmente estende a mão e as ondas, o vento, tudo fica calmo, e certamente o coração dos apóstolos também, inclusive de Pedro, que tentou andar sobre as águas e acabou temendo também, olhando para o perigo e começando a afundar. Mas a paz voltou. Enquanto estamos aqui no mundo, teremos aflições. As palavras de Jesus também para os seus apóstolos. No mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo e certamente vocês vão vencer também. Então, meu amigo, as tribulações, as dificuldades sempre existiram e sempre vão haver.
e elas fazem bem para a vida. Como a tinta é fundida numa xícara, por exemplo, pelo fogo, assim também as dificuldades marcam e aperfeiçoam o caráter de Cristo em nós. Às vezes nós precisamos ser levados na olaria de nosso mestre, como foi levado Jeremias para o oleiro. E ele viu ele trabalhando com o barro. E aí ele ouve a voz de Deus dizendo: quantas vezes, ó Israel, eu gostaria de ter vocês na minha mão como barro. Então, meu amigo, eu algumas vezes tenho falado, a melhor posição nossa é barro nas mãos de nosso mestre, porque ele está nos moldando, ele está nos fazendo. Inclusive a própria palavra salvação, na sua raiz original, tem um auristo, é um verbo muito especial no grego, que diz: vocês estão sendo salvados. Aqui ranhando um pouco a gramática portuguesa, vocês estão sendo salvados, ou salvos, que seria o português certo, né? Então, a salvação é um processo. Nós estamos sendo feitos. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até aquele dia, o dia de Cristo. Infelizmente nós, quando estamos em momentos como o Brasil está passando, nós sempre vamos procurar um bode expiatório, não é verdade? O governo, o ex-governo, a oposição, a situação e por aí vai. E aliás, isso já começou no Jardim do Éden, quando o primeiro casal pecou. E quando Deus pergunta para o chefe, que foi Adão, Adão, o que aconteceu? Ele respondeu: a mulher que você me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Você percebeu? Lançando a culpa sobre o outro, não assumindo. E quando Deus então fala com Eva, Eva, o que você fez? Ela outra vez acha um bode expiatório. A serpente me enganou, ela que me deu o fruto. Dificilmente alguém admite que eu estou aqui porque eu fiz isto ou aquilo. Sempre outros são culpados. Projetamos sempre a culpa sobre os outros. Mas a Bíblia, e você acaba de ouvir, diz, né? Lança sobre ele, não culpando ele. Muitos culpam Deus também, muito cuidado. Mas lance sobre ele todas as tuas preocupações, tuas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. E Deus cuida mesmo, meu amigo. Nós temos muitas experiências, inclusive em 3 situações, talvez eu conto isto em oportunidades próximas. Em 3 ocasiões, Deus mandou visivelmente e corporalmente anjos para nos socorrer lá no país estrangeiro, na Cordilheira dos Andes, em Quito, no Equador. Ele cuida de nós. É a promessa que ele faz. Assim que, meu amigo, para que estar preocupado? Para que andar ansioso? É só lançar sobre ele, entregando a nossa vida primeiro para ele, nosso coração, confiando nele e lançando sobre ele todas as nossas preocupações, porque ele tem cuidado de nós. Eu gostaria de orar com você. Ó Jesus querido, obrigado por tua palavra, que é um conforto tão grande.
em saber que nós temos um Deus, um Salvador, que cuida de nós e temos a liberdade de lançar sobre Ele, sobre Ti, Jesus, todas as nossas preocupações, problemas e dificuldades, porque Tu cuidas de nós. Muito obrigado. Abençoa esta minha irmã, este meu irmão, essa família toda que está ouvindo, está participando e agora orando comigo. Senhor, dá-lhe a Tua bênção, a Tua consolação, em nome de Jesus. Amém. Amém.